Dando início, pessoal, à sétima aula, onde nós vamos trabalhar com vigas, né? Vamos determinar os diagramas de esforço cortante e momento fletor em vigas, né? Mas antes, vamos dar uma trabalhada em cima dos esforços que nós já estudamos, né? Que basicamente em mecânica nós vamos trabalhar com esforços normais, né? Que é o que vamos chamar de N, os esforços cortantes, que a gente vai chamar de V, e os momentos fletores, beleza? Então, quando você vai dimensionar uma estrutura, você precisa desses três esforços, porque no dimensionamento vocês vão precisar saber quais são esses esforços máximos, né, e aonde é que eles estão atuando. Ou seja, eu tenho que saber qual é o esforço normal máximo, né, quando eu vou trabalhar com a estrutura. Eu vou dimensionar a área da seção transversal dessa estrutura de acordo com esse esforço normal máximo. Esforço cortante, eu vou precisar do esforço cortante máximo, né? Neste local eu vou, principalmente quem da área de concreto armado, eu preciso desses esforços cortante máximo, porque lá eu vou colocar os espaçamentos dos estribos menores, né, do que nos locais onde os meus esforços cortantes não são tão grandes. Então note que eu preciso, além de saber qual é esse esforço, eu preciso também saber o local. E depois o momento fletor. E no caso também de concreto armado, eu tenho que saber onde é o momento fletor positivo máximo e aonde é o momento fletor negativo máximo, porque eu vou ter que alterar a ferragem nesses locais de forma que suportam esses momentos fletores, né? E percebo que no caso do momento fletor a coisa ainda é mais complicada, porque além de eu definir onde é o maior momento fletor positivo, eu também tenho que definir o maior momento fletor negativo, né? E a posição, ok? Então, pessoal, basicamente é isso aqui, né? Nós já estudamos uma estrutura onde você tem os esforços normais atuando, que é o caso da estreliça, né, pessoal? Vou colocar aqui um nó bem bonitinho para vocês terem noção do que vem a ser os esforços que estão atuando na treliça. Então vamos imaginar que eu tenho essa treliça aqui, ó, tá vendo? Ó? E essa treliça eu tenho um carregamento P atuando no nó, né? E a gente admitiu que esses nós são o que, pessoal? São rotulados, né? Ó. Então, uma obrigação da treliça é que todos os elementos dela sejam lineares, né? Ó, todos os elementos são lineares, todos os carregamentos que estão atuando nessa treliça devem estar atuando no nó, beleza? E que não pode ter esses carregamentos atuando nas barras, né? Ó. Então essas barras têm que ser retas, os carregamentos têm que estar atuando no nó e elas são rotuladas nas suas extremidades. Então isso é uma noção básica da treliça. E a gente viu que todos os esforços que estão atuando nessas barras são o que? São esforços normais. Então só tem esforço normal, né, pessoal? Ah, professor, eu posso fazer, por exemplo, uma longarina de ponte com a treliça? Pode. Ou seja, eu tenho aqui um tabuleiro da ponte, né? Ó, e esse tabuleiro da ponte vai ser transmitido para essa treliça aqui. Um exemplo, né? Ó. Tá aqui um tabuleiro da ponte e esse tabuleiro dessa ponte vai ter que ser transmitido para essa treliça. Então, como é que eu faço? Que isso aqui é uma peça de concreto, é pesado. Como é que eu vou? É só eu colocar terças, né, ó, que são perfis em U, perfis em C, que vão transformar esse carregamento distribuído proveniente desse concreto aqui, ó. Tem que colocar aqui o nome, ó, concreto. Isso aqui vocês vão tratar como sendo carregamento distribuído, né? Porque o concreto tem a sua massa específica. E a gente consegue, a partir dessa massa específica, trabalhar como sendo carregamento distribuído. Quando você coloca essas terças aqui, ó, em cima dos nós da treliça, esse carregamento distribuído vai ser transformado em carregamentos concentrados
atuando, ó, P1, P2 e P3 atuando em cima do nó, beleza? Nós vimos também, pessoal, que treliça não existe. O que a gente utiliza em treliça é apenas a parte teórica, ou seja, na teoria beleza, tudo rotulado, mas na prática não existe. Se você for olhar uma treliça dessa num restaurante, você vai lá no Cajueiro, que tem uma treliça bem bonita assim, não sei nem se o Cajueiro está funcionando ainda, mas lá vocês vão ver umas chapas aqui, ó, nos nós da treliça, nas flanges, e essas flanges é cheia de quê, pessoal? De parafuso, ok? Então isso aqui, esses parafusos, o que acontece? Ele trava essa rotulação. Essa rotulação não existe. Quando você olha aqui para baixo, eu tenho uma chapa aqui, ó, com bastante parafuso. Então isso aqui, pessoal, é o travamento, ou seja, a anulação dessa rotulação. Essa rotulação não existe na prática, beleza? Mas como eu tratando as peças, todas elas rotuladas, eu tenho uma situação menos rígida. Então, pessoal, eu posso fazer análise de treliça, né, de um pórtico, de uma tesoura, como sendo uma análise de treliça na nossa teoria. Mas na prática a montagem não representa uma treliça. Mas como eu estou analisando na forma menos rígida que existe, eu estou em prol da segurança. Então é mais fácil eu trabalhar com essa treliça sendo ela rotulada do que trabalhar como ela como sendo um pórtico, porque quando eu travo vai surgir o que, pessoal? Vai surgir momento. Então quando você tiver essa carga aplicando, você vai ter umas deformações assim, ó, em forma de S, ou seja, você vai ter essa deformação desse jeito. Então isso aqui não é treliça, porque em treliça eu não tenho essa flexão nos elementos de barra. Treliça, a rotulação não permite. Mas as deformadas que eu vou encontrar são muito grandes, então é só eu enrijecendo a treliça de forma que na prática ela vai ficar bem mais rígida. Ou seja, quando eu vou calcular uma estrutura, se eu calcular na forma que ela é menos rígida, eu estou trabalhando em prol da segurança, né? Jamais eu vou começar a trabalhar com a estrutura como ela sendo muito rígida. Tá entendendo? Porque na realidade, será que você consegue essa rigidez na hora que você vai fazer a montagem, na hora, beleza? Então, no primeiro caso que nós analisamos, treliça, e nas treliças só tem o que, pessoal? Esforços normais. Agora vamos trabalhar com outro tipo de estrutura que lá em mecânica vai ser viga, né, ó, aonde vão surgir em vigas, né, pessoal? Na teoria, eu vou dizer o que é vigas. Vigas são elementos lineares, né, ó, sujeito a cargas distribuídas. Agora você pode botar uma carga distribuída sobre uma viga, né, ó. Então perceba que nesse trecho BC eu tenho uma carga distribuída. Aqui eu posso colocar uma carga concentrada, P, e os esforços que estão atuando nessa viga são esses esforços que a gente vai começar a trabalhar agora, que é esforço cortante e momento fletor. E alguém vai perguntar, professor, o que é esforço cortante? Esforço cortante, pessoal, é o esforço dado na estrutura de forma que ela tende a cortar. Se eu pegar essa aula aqui, segurar aqui com essa mão e segurar aqui com essa aqui, e eu empurro essa mão aqui para cima e essa aqui para baixo, a tendência dessa folha vai ser ela rasgar aqui, ó. Então isso aqui é a ruptura de uma peça sujeita a esse esforço cortante. Não sei se é porque eu estou com medo de rasgar realmente a folha, mas se eu pegar essa mão e empurrar ela para cima e essa aqui empurrar para baixo, isso aqui tende a rasgar dessa forma, ok? Esse ato de você aplicar uma força para cima e outra para baixo é o que a gente chama de esforço cortante, né? Que isso em concreto vai ser muito importante, principalmente se eu for analisar essa viga aqui como sendo concreto armado. Esse apoio aqui, por exemplo, vai ser uma coluna e esse aqui vai ser uma coluna. Em cima dessas colunas, pessoal, vão ter o esforço cortante muito grande. Tá entendendo?
Porque imagina que você tem essa força P atuando para baixo, então ela vem com essa predominância até chegar nessa cabeça desse pilar. Quando chega nessa cabeça desse pilar, esse pilar tem uma reação que vai atuar para onde? Para cima. Então, o que acontece? Essa parte tende a descer e essa aqui tende o quê? A subir. Surgindo aqui um esforço, né? Um esforço cortante muito forte. Por isso que quando você vai trabalhar com concreto armado, os estribos aqui nessa região, em cima da cabeça do pilar, eles são mais juntos, porque aqui você vai ter esforço cortante maiores. E sempre em cima de cabeça do pilar você vai ter estribos mais próximos. Professor, o que diabo é estribo? Você tem aquele... Você faz uma armação para viga, você tem aquela pecinha aqui, ó, que fica envolvendo aqui, tá vendo, ó? Aqueles quadradinhos aqui, ó. Isso aqui, pessoal, é os estribos, ok? Então, eu vou dimensionar esses estribos por essa distância D aqui, beleza? Então, quanto mais próximo aos pilares, onde vou ter maior esforço cortante, eu vou o quê? Eu vou alterar essa distância, porque os esforços cortantes são maiores. Na região mais centrais, como o esforço cortante não é tão grande, eu posso colocar uma distância maior, beleza? Então note que vocês precisam saber esses três esforços normais, esforço cortante e momento fletor. Aí você vai perguntar: professor, o esforço normal ele é importante em estrutura? Sim. Só não é importante, não tem essa grande importância, pessoal, em concreto armado. Por quê? Porque em concreto armado, as peças em concreto armado, elas são mais robustas, ok? Uma coluna no edifício tem uma área da seção transversal muito grande. Então, o que acontece? Como a rigidez ao esforço normal é a área da seção transversal, ok? Para concreto armado, por exemplo, esse esforço normal não é muito importante, porque você tem a estrutura muito rígida. Mas para estrutura metálica, né, pessoal, aonde a área da seção transversal são mais esbelta, né? A estrutura metálica você vai trabalhar, por exemplo, com perfil I, ó, tá vendo? Um perfil I, ó. E esse perfil I, ele tem a área da seção transversal, ó. Para, por exemplo, a mesma carga, tanto em estrutura metálica como em concreto armado, se estrutura metálica você utilizar esse perfil, em concreto armado vai ser esse aqui, ó. Olha a diferença. A área da seção transversal em concreto armado é muito maior. Então, não tem essa importância em concreto armado, muito embora você se preocupar também, né? Não vamos também, mas em estrutura metálica, o esforço normal ele é mais preocupante, né? Porque quando você fizer análise de estabilidade, vocês vão ver a carga crítica de óleo, isso lá em resistência, e vocês vão ter preocupação com relação a esses esforços normais que estão atuando nas colunas, ok? Mas vamos deixar isso lá para estrutura metálica e para concreto armado, né? E estrutura de madeiras também do mesmo jeito. O que eu quero que vocês tenham noção é de como é o comportamento desses três esforços atuando na estrutura: esforço cortante, momento fletor e esforço normal. Para esses casos, pessoal, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos padronizar, né? Ó, por exemplo, esforço normal, né? Vamos trabalhar aqui, ó, esforço normal. Nós sabemos que existe dois tipos de esforços normais, né? Que são a tração e a compressão. E quando a gente vai pegar aqui, por exemplo, imagina uma peça aqui, né? Ó, se eu aplico um esforço normal N tracionando essa peça, nós vamos dizer que esse esforço ele é considerado positivo, ok? Quando nós trabalhamos com uma peça cujo esforço normal estiver na situação de compressão dessa peça, nós vamos falar que esse esforço normal ele vai ser o que? Negativo, beleza? Então vocês percebam
a situação. Agora vamos trabalhar com esforço cortante. Esforço cortante é o seguinte, pessoal. Você tem uma peça, né, ó. Vou até colocar numa posição dela já se rompendo para vocês terem uma melhor visualização. Imagine essa peça do lado mais à esquerda, eu aplico uma força para cima, ok? E um lado mais à direita, eu aplico uma força para baixo. Olha a tendência de corte aqui, né? Ó. Isso é a mesma coisa, pessoal, que eu pegar uma tesoura, e eu peguei a tesoura porque realmente tinha aqui, tá vendo? Ó. E a tesoura, quando você vai cortar o papel, o que é que você faz? Uma lâmina da tesoura, que é essa que está lá embaixo, ó, ela vai aplicar uma força para cima, tá vendo? Ó? E essa lâmina que está aqui ó, em cima do papel vai aplicar uma força para baixo, né? Ó. O que é que ela vai provocar? O corte, né? Ó, que é a mesma situação aqui. Você aplica uma força para baixo, que é uma lâmina da tesoura, e outra força para cima, que é outra lâmina da tesoura, provocando essa tendência de corte, né? Ó, é isso que a gente chama de esforço cortante, né? Repetindo para ver se vocês fixam essa situação. Então, essa tendência de corte aqui, pessoal, quando a gente vai trabalhar, a gente vai dizer que ela é o que, ó, positiva, ok? Você tem um esforço cortante aqui positivo. Quando é a situação contrária, ou seja, o elemento mais à esquerda estiver atuando para baixo e o elemento mais à direita estiver atuando para cima, olha a tendência de corte como é que vai ficar, ó. Vai ficar essa tendência de corte aqui, ó, tá vendo, ó? Deu para você perceber, né, ó, a tendência de corte, ó. Então, neste caso aqui, ou seja, mais à esquerda para baixo e mais à direita para cima, esse esforço cortante, ele é considerado como sendo o que? Negativo. Beleza? E por último, o momento fletor, que é o mais fácil da gente perceber, né, pessoal? Momento fletor, ok? Que sempre você fica falando o que é momento fletor positivo, o que é momento fletor negativo. Momento fletor positivo, pessoal, é aquele momento que quando aplicado na peça, vou trabalhar com a peça aqui em forma de ghost, quem não sabe inglês é fantástico. Quando você aplica o momento fletor nessa situação, ou seja, mais à esquerda no sentido horário e mais à direita no sentido anti-horário, a deformação sujeito a essa situação, pessoal, tá aqui, ó. Olha a setinha aqui, tá vendo? Ó. Quando eu aplico mais à esquerda no sentido horário e mais à direita, deixa eu colocar a setinha aqui para ficar bem bonitinho. Ó, e mais à direita no sentido anti-horário, vê se você pegou o foco aqui, ó, essa setinha que eu desenhei no meu dedo. Você vai perceber que a flexão que ocorre nessa peça, ou seja, nessa régua, ela vai formar uma boquinha sorrindo, né? Ó. Então, esse momento fletor a gente considera como sendo o que? Positivo, né? Ó, vai ficar mais ou menos isso aqui, ó. Ok? Não é que seja uma boquinha sorrindo, não, pessoal. O que é um momento fletor positivo? É quando as camadas inferiores estão sofrendo um processo de tração, né? Ó. E as camadas superiores estão sofrendo um processo de compressão. Como o concreto, isso aqui vocês vão ter que se preocupar muito mesmo lá em concreto. Como o concreto ele não tem uma resistência muito boa à tração, então o que é que significa dizer ferragem positiva? São as ferragens que você tem que colocar embaixo, né, ó, para essa peça ter uma resistência ao momento positivo, beleza? Ah, professor, estou entendendo, quer dizer que momento positivo é quando a gente tem que colocar a ferragem embaixo, porque lá embaixo da peça está sofrendo uma tração, em cima está sofrendo uma compressão, exatamente. E isso aqui nós vamos chamar de momento positivo. Pessoal, o concreto ele tem uma resistência boa à compressão, mas ele não é tão resistente assim não.
Pode ter caso onde você precisa colocar tanto ferragem positiva como ferragem negativa, né? Principalmente em peças de concreto que a altura não é tão grande, é baixo. Aí você quis aumentar, chegou para o arquiteto, ó, eu quero essa peça de 30 centímetros, tá muito, eu queria colocar ela de 40. O arquiteto, não, vai ficar muito feio. Aí você lascou, aí você vai ter que ser cuidado, tanto no concreto, ele estando tracionado, como no concreto, como ele estando comprimido. Então você vai ter também ferragem para combater essa compressão, mas isso vocês vão ver lá em concreto armado, beleza? Então, o contrário de momento positivo é aquele momento que você aplicando na peça vai provocar uma boquinha triste. Então, ó, no lado mais à esquerda você vai aplicar um momento no sentido anti-horário. No lado mais à direita você vai aplicar o momento no sentido horário. Então perceba, pessoal, isso aqui é momento negativo. Então a ferragem que você vai ter que aplicar nessa peça, obrigatoriamente ela vai ter que estar onde? Em cima da peça, porque lá eu tenho o concreto sofrendo uma tração, né? E como ele não tem resistência, eu sou obrigado a colocar aço. E aqui embaixo, né, dependendo também, como eu falei para você, da altura, não há necessidade de armadura, né? Então, porque se for uma compressão pequena, né, o concreto tem uma boa resistência sim à compressão, beleza? Então, basicamente é isso, pessoal. Os esforços que nós vamos começar a trabalhar vamos introduzir o esforço cortante e o momento fletor, coisa que nós não vimos em treliça, né? Mas eu queria que vocês lembrassem, o que a gente aprendeu na teoria, aquilo é só teoria, na prática não existe. Então a maioria das tesouras são ou chapeada aqui para fixação, ou quando é estrutura metálica os caras dando uma solda aqui, eu fico um zezéu aqui de solda e acaba a questão da liberação da rotação, né? Deixa de ser rótula e passa a ser aqui um elemento rígido. Então já não é mais treliça, e sim pórtico plano, beleza? Então, pessoal, baseado nisso aqui, vamos para o nosso primeiro exercício, né? Ó, que é o exercício 1, né? Que no livro ele corresponde ao exercício 7.7 e 7.8. Ele tem o seguinte enunciado: uma barra semicircular é carregada tal como mostra a figura, né? Tem uma barra aqui semicircular, beleza? E está sujeita a essa força aqui de 120 newton. Então você tem essa rótula aqui atuando, pessoal. Então está liberado o deslocamento em Y, mas não está liberado em X. E perceba que isso aqui, essa consegue girar. Se eu soltar essa peça daqui, eu consigo girar em relação a essa vinculação. Então a única reação que vai ter é uma reação horizontal. E aqui eu tenho um apoio do segundo gênero, beleza? Então eu vou ter uma reação vertical, uma reação horizontal, beleza? Aí ele diz: determine as forças internas no ponto J e no ponto K. Que forças internas são essas? São esforço cortante, momento fletor e esforço normal. Ele quer saber. Então vamos resolver essa questão, beleza? Então, pessoal, a gente na aula 6 nós tratamos de estrutura dessas formas, de forma que você consegue achar as reações. Tanto essa aqui é uma estrutura única, né, que é esse semicírculo. Mas você pode trabalhar com várias barras e mesmo assim, como nós trabalhamos na aula passada, a gente conseguia determinar todas as ações que estavam atuando em cada elemento de barra. Aqui, como a barra é única, então o que eu tenho que saber é apenas o que, pessoal? Qual é a força que as reações em B, né, devido a esse apoio do segundo gênero, e qual é as reações aqui em A devido a esse apoio do primeiro gênero, beleza? Então esse apoio aqui só vou ter reação aqui, ó, que eu vou chamar de H de A, uma reação horizontal.
Eu não sei se o sentido está coerente, não tem problema, eu coloco qualquer um. Se eu encontrar na hora do equilíbrio este momento negativo, significa dizer que nesse momento, essa força negativa significa dizer que o sentido que eu adotei inicialmente não está coerente. Então eu vou ter aqui um H de B e aqui eu vou ter um V de B, né? Já que é um apoio do segundo gênero. Então eu tenho as duas reações, tanto vertical como horizontal. Beleza? Então vamos lá. Primeira equação de equilíbrio. Aí vocês vão dizer: ah, professor, eu estou vendo que se eu fizer somatório das forças em Y, eu vou determinar quem? O V de B. E realmente é, né? Ó, então vamos lá. Ó. Somatório das forças em Y igual a 0. Tudo que estiver atuando para cima eu vou considerar como sendo o quê? Positivo. Aí vai ficar, ó, V de B positivo, que está para cima, menos 120, que está para baixo. Então, V de B menos 120 newton, isso aqui vai ser igual a 0. Logo, V de B vai ser igual a 120 newton. Como eu achei positivo, né, já que isso aqui é negativo, pulo o sinal de igual, fica positivo. Então, o sentido que eu adotei de V de B, ele está o quê? Está coerente. Beleza? Aí vamos lá, ó. Somatório do momento em relação a B igual a 0. Perceba que eu não vou ter momento devido a V de B nem H de B, porque os dois têm a linha de ação passando por B. Então vou determinar quem, ó? O H de A. Beleza? Então, tudo que tender a girar no sentido horário, e que é o mesmo sentido que eu vou ter um momento em relação a H de A, vai ser o quê? Positivo. Então vamos lá, pessoal. Nem V de B nem H de B provoca momento em relação a B. Esse 120 provoca momento? E professor, provoca não. A linha de ação dele, ó, passa por B. Então não provoca momento, só o H de B. Sim. Então vamos lá, ó. H de B vezes o braço de alavanca, que é quanto? 180 mais 180, ou seja, 360, né, ó? Então, vezes 360 milímetros vai ser igual a 0. Ah, professor, para eu ter isso aqui igual a 0, né, ó, logo o H de B vai ser igual a 0. Então, note, pessoal, que eu achei o H de B e achei H de B não, pessoal, minto, o H de A, que eu estou fazendo momento em relação a B, eu estou fazendo caquinha, né? Isso aqui é A e esse aqui vai ser o H de A. Então, o H de A vai ser igual a quanto, pessoal? A 0, beleza? E para achar o H de B, somatório das forças em X igual a 0. Vou considerar tudo que tiver nesse sentido como sendo, no sentido da esquerda para a direita, como sendo positivo. Vocês vão perceber, pessoal, que o H de B também vai ser igual a 0. Beleza? Então eu só tenho o que, pessoal? O V de B. O H de B e o H de A nós determinamos como sendo 0. Beleza? Então achamos todas as reações nos vínculos dessa estrutura. Beleza? Terminou? Não. Ele quer saber quais são os esforços normais que estão atuando em J e quais os esforços normais que estão atuando em K. Beleza, pessoal? Professor, como é que a gente calcula isso? Pessoal, da mesma forma que a gente fez lá em treliça, né? Ó, vou cortar a estrutura, ó. Se eu pegar aqui e cortar aqui, ó, vou colocar aqui uma tesourazinha, um desenho de uma tesourazinha bem bonitinho. Ó, se eu pegar essa estrutura e cortar aqui, ok? O que é que eu vou obter? Vamos lá, ó. Eu vou ter aqui essa vinculação, beleza? Deixa eu ver para daqui vai dar melhor, né? Ó. Aí eu vou ter essa situação, essa barra. Quando chegou aqui, ó, né? Ó, eu cortei, tá vendo? Ó, beleza? Aqui eu vou ter a força de 120 newton atuando. Aqui o H de A não tem, beleza? E nesse ponto J, isso aqui, pessoal, é o ponto J.
Eu vou trabalhar com as forças internas, que é esforço normal, esforço cortante e momento fletor. O bom seria você colocar todos eles como sendo o que, pessoal? Positivo, ok? Então você pode ver que o esforço normal positivo é quando tiver o que? Tração. Então nesse ponto aqui, J, vamos colocar uma tração, ó, tá vendo, ó? Então esse aqui vai ser meu N. Eu estou dizendo que nesse ponto J, essa barra semicircular está sofrendo um processo de tração em esforço normal. Esforço cortante. Esforço cortante, perceba, pessoal, que esse lado aqui é mais à esquerda, né? Esse aqui é mais à direita. O esforço cortante positivo, o mais à esquerda, ele vai ser para onde, pessoal? Positivo, mais à direita, mais à esquerda para cima, mais à direita para baixo. Então meu esforço cortante vai ser esse aqui. Ó, o esforço cortante, ó. Eu coloco cortando a estrutura, beleza? E o meu momento fletor? Ah, professor, meu momento fletor é como se estivesse provocando a boquinha sorrindo. Então vou colocar um momento aqui, ó, esse momento M, como se estivesse tornando a boquinha sorrindo, tá vendo? Ó, o meu dedinho aqui, a setinha, tá vendo? Ó, no dedinho, tá vendo? Ó. Muito embora essa peça seja assim, eu quero aqui, ó, para ter uma boquinha sorrindo, beleza? Então, eu apliquei as três forças internas que eu tenho que saber, todas elas como sendo positivo. Agora, eu vou fazer o equilíbrio, pessoal. Para isso, eu tenho que fazer a seguinte análise. Vamos lá, ó, só para facilitar. Esse ângulo aqui de J, ele é 60, beleza? Se ele é 60, ó, pessoal, se eu traçar aqui uma perpendicular, que ângulo é esse aqui? Ah, professor, isso aqui é 60, esse aqui vai ser quanto? 30. Então, como ele aqui é oposto pelo vértice, vai ficar quanto? 30. Beleza? Agora falta somente o que, pessoal? Esse ângulo aqui, ó. Vamos fazer isso aqui, tá vendo? Ó? Uma vertical. Se esse aqui é 30 e esse aqui, obviamente, vai ter que ser 90, né, pessoal? Então, esse aqui vai ser o que? 60. Então, esse aqui volta a ser o que? Volta a ser 30. Beleza? Entendido, pessoal? Então, note que agora sim eu posso fazer o equilíbrio dessa estrutura, né? Utilizando apenas a parte que eu cortei. Beleza?